Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do MDD, o Mapa do Dinheiro. Quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui agora. É um prazer ter vocês aqui com a gente e o nosso objetivo do MDD é descomplicar conteúdos e informação sobre economia, sobre finanças e de alguma forma ajudar a você a gerir melhor os seus recursos ou também o seu negócio. A gente sabe da importância desse tema para nós brasileiros sobre economia e finanças, porque isso pode fazer e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Nessa primeira temporada, a gente tem com a gente um convidado muito especial, que é mestre em economia e finanças, professor de universidade já há muito tempo, vai compartilhar o conhecimento dele aqui com a gente. E é um prazer ter você aqui conosco, Márcio Dourado. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do MDD, o Mapa do Dinheiro. Olá, Gederson, saudações a toda a audiência do Mapa do Dinheiro e obrigado pelo convite, por participar aqui dessa primeira temporada. Acredito que será de grande valia esclarecer questões relacionadas à economia, finanças, depois desdobrando um pouquinho para o lado dos investimentos, de como é que essa ciência tão importante, ela influencia na vida de todas as pessoas e influencia o nosso comportamento, a forma de se portar na sociedade, a forma de conviver em família. Então, tudo isso é influenciado diretamente pela economia. E o Mapa do Dinheiro, então, ele surge com essa proposta de mostrar os caminhos do dinheiro, né? Então, é importante. Então, o nome Mapa do Dinheiro é tão sugestivo, é tão bacana. Então, novamente, obrigado por poder fazer parte desse tão bonito projeto. Eu que agradeço, Márcio Dourado, por você aceitar participar desse projeto, aceitar participar dessa bancada fixa aqui junto com a gente no MDD, porque a gente entende da importância, você mais do que todos nós aqui, que já trabalha com isso há muito tempo, com a educação financeira, né, para as pessoas, e a importância desse tema para a sociedade, para o Brasil, para todas as pessoas, que é entender o impacto da gestão, da economia, ter mais conhecimento para gerir os seus recursos. Meu nome é Gederson Wagner, eu sou apresentador do MDD. Nós estamos aqui no Estúdio Sigma, onde já vai ser a nossa produção dessa primeira temporada do MDD. E quero que você nos acompanhe nesse episódio, porque esse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto MDD e para você também entender o que é economia, o que é finanças e o que você pode explorar melhor desses conteúdos para aplicar na sua vida. Não é não, Márcio Dourado? Justamente. Para a gente começar, vamos entender os conceitos principais de economia, Márcio. Vamos lá então. Muita gente pensa, né? Liga a TV de vez em quando ali, canais de notícias, até mesmo canal normal, assim, digamos assim, no jornal sempre tem um espaço para economia. E fica aquela coisa mistificada, assim, será que economia é alguma coisa que só mexe com números? Será que economia é alguma coisa que lida, aquela coisa oculta com palavras difíceis e tal? E não. Pura e simplesmente, economia, vamos começar então na origem da palavra. A palavra economia vem da junção de duas palavras gregas, que era a palavra oikos e a palavra nomos. Então, oikos, nomos. Oikos, que quer dizer administrar, administração. E nomos quer dizer casa, quer dizer lar. Tanto que a gente estudava que tinha as populações que eram nômades, por exemplo, que não tinham casa tal. Então, na medida que se tem oikos mais nomos, então a gente tem a administração do lar. Isso traduz bem o que é a economia. Então, a economia tem a ver com a administração dos recursos, a administração de uma casa, só que isso pode se estender para a administração de um país, a administração de uma empresa. Portanto, tudo que se relaciona com a forma mais racional de se utilizar um recurso, isso é economia. Então quer dizer o quê? Quando eu vim para cá, aqui para o Estúdio Sigma, onde a gente está gravando esse episódio hoje, eu tinha 3 opções de caminho. A minha decisão por onde ir era uma decisão econômica. Então, se eu fosse pelo caminho A, esse caminho ele é mais curto, só que ele tem mais trânsito. Se eu fosse pelo caminho B, esse caminho ele tem menos trânsito, só que ele é mais longo.
O caminho C, ele tinha um trânsito mediano e a distância mediana. Eu vim por ele, ou seja, nós temos a questão da relação custo-benefício. Então, o tempo inteiro, voluntariamente ou involuntariamente, nós tomamos decisões que não parecem, mas são decisões econômicas, em que se equilibra o custo de alguma coisa com o benefício que se vai ter de alguma coisa. Portanto, o pensamento econômico, ele é inerente ao ser humano. Só que aí entra coisas. Por quê? Porque na medida em que a gente aprende a raciocinar melhor com esse pensamento econômico, por isso que entender de economia é importante, nós conseguimos ser mais eficientes no que tange a tomar decisões mais racionais economicamente. Que interessante, Márcio Dourado. Então, a economia ela está em tudo, né? Então, em todas as decisões que a gente toma, a economia está. Ela não é no fator apenas de economizar, né? Mas de ter o equilíbrio de custo-benefício. Às vezes, há algo que é um pouco mais caro, ele vai me trazer benefícios que vale mais do que economizar naquele momento. Justamente. A gente acaba, eu sou economista formado. Nossa, eu tô ficando velho, tem 20 anos que eu sou formado quase. Eu ia falar, você já trabalha com isso há muito tempo, mas não quis falar quantos tem anos. quase 20 anos que eu sou formado, façam as contas aí, tá? E aí, eu trabalho com isso já há muito tempo, o economista ele tem aquela pecha, peraí, economista então é pão duro. Eu tenho uma tia, uma senhorinha, que ela sempre falava assim, fulano é muito economista, porque ele consegue segurar muito dinheiro. Eu falei, mas aí não, tia, aí a senhora me complica. Então, na verdade... O economista não é o cara que economiza. Não, não é. Então, assim, economizar é uma coisa, a raiz da palavra é a mesma. Mas o estudar economia não é só ser pão duro, não é só gastar pouco. É o quê? É gastar bem. Ou seja, gastar bem é gastar com racionalidade. É pensar antes de gastar e levar em conta todas as variáveis que estão entre a decisão tomada e antes de se tomar essa decisão. Então, levar em conta o custo de alguma coisa com o eventual benefício que se pode trazer. Para você que está nos acompanhando aí, preste bastante atenção que esse é o nosso objetivo, né, Márcio Dourado? É ensinar a economia para que as pessoas tenham decisões melhores no dia a dia dela, com recurso, com os seus negócios. Então, simplificando o que é economia, no ponto mais raso, vamos dizer assim, é trazer conhecimento para que as pessoas tenham maior gestão sobre os seus recursos ou melhores escolhas, né, do que elas podem fazer com o seu dinheiro. Muito boa sua colocação, Gederson. Eu vou só um pouquinho mais além. Então, é tudo isso que você falou e, nesse sentido, então, o objetivo de trazer economia para dentro do mapa do dinheiro é proporcionar com que as pessoas tenham uma maior felicidade ao utilizar os seus recursos. Ou seja, eu sempre falo que o trabalho é uma das coisas mais nobres que nós temos. Temos família, temos diversas coisas assim, e uma das coisas mais nobres que nós temos é o nosso trabalho. O nosso trabalho, consequentemente, todos nós trabalhamos em troca de uma remuneração. Então, em troca de um numerário mensal, semanal, cada um aí recebe de determinado jeito. E a partir disso, então, quando você traz o mapa do dinheiro com essa proposta de estudar economia, e economia é a melhor utilização dos recursos, em tese nós vamos ensinar as pessoas a honrar ainda mais o seu trabalho, o fruto desse trabalho, que é o dinheiro que se recebe, e consequentemente, então, essas pessoas tendem a viver mais felizes com a maximização desses recursos. Não é aquela coisa, aquele pão duro que não compra um presente para o namorado ou para a namorada, que não toma um sorvete fora de casa, não é nada disso. É utilizar melhor com maior racionalidade. Para isso é importante se entender os fenômenos da economia, como é que funcionam diversas questões relacionadas à economia e, consequentemente, às finanças e à questão da gestão financeira, do controle financeiro. Economia e finanças são coisas distintas, mas estão no mesmo bolo ali, né, Márcio Dourado? E a gente entender o que é economia, você que está nos assistindo também, entender os conceitos econômicos, como isso influencia no nosso dia a dia, porque tem coisa que a gente não controla, né? A gente é refém de acontecimentos, de leis da economia,
E quando se parte para as finanças, a gente ali tem um certo controle, né? Mas a gente também é afetado pela economia de um país, pela economia mundial, pela economia da sua cidade, do seu estado, e a gente vai, né, descendo e aprofundando isso aí na economia, na microeconomia, né, da economia das famílias ali. Justamente. Mas dentro desses conceitos econômicos, antes da gente partir para as finanças ali, as finanças pessoais mesmo, quais são as principais leis econômicas que a gente tem que se atentar? Bem, provavelmente serão temas de episódios ao longo dessa jornada da primeira temporada do Mapa do Dinheiro. Aí, alguns temas que a gente vive todo dia, que a gente convive, que a gente passa por eles. Então, as primeiras coisas assim que a gente deve ver são questões relacionadas não nessa ordem, claro, mas deveremos ver coisas relacionadas a custo de oportunidade. Talvez você que está aí do outro lado não sabe o que é custo de oportunidade, então fique ligado nos próximos episódios aqui do Mapa do Dinheiro que você vai aprender o que é o custo de oportunidade, o que é a escassez. Algo que a gente fala o tempo inteiro, mas muita gente não entende, não consegue raciocinar, que é a lei da oferta e da demanda com o equilíbrio de mercado, e tudo isso sem economia, sem aquela coisa de ficar aqui falando complexidade e tal. Então nós queremos esmiuçar tudo isso, como é que funciona a lei da oferta e da demanda, quando é bom para comprar, quando que não é, categorias de produtos, sobre elasticidade, que faz parte ali do conteúdo relacionado à oferta, demanda e equilíbrio. Eu tenho que tomar cuidado aqui, senão eu acabo aqui falando o dia inteiro, porque eu empolgo falando de economia. Depois nós trataremos também, não nessa ordem, claro, sobre concorrência, questões relacionadas à concorrência, em que nós vamos mostrar o que é um monopólio, qual é essa influência no dia a dia das pessoas, como é que isso influencia o ambiente empresarial, o que é um oligopólio, o que é a concorrência pura ou perfeita, aprofundando em alguns temas o que é um oligopsônio, um monopsônio. E claro, que é isso, de uma hein? maneira leve, explicando aqui para vocês, às vezes... Falando assim, às vezes quem está nos acompanhando pensa, nossa, que coisa complicada, os Não neurônios vai chegam ser. ferro, mas o nosso objetivo aqui e o nosso propósito é simplificar isso aí, né, Márcio Dourado? Justamente. Então, queremos trazer esse tipo de conteúdo e mostrando aqui claramente que isso está no nosso dia a dia, a gente convive e às vezes a gente encara um negócio desse e a gente não sabe como enfrentar. Ou seja, quando a gente conhece, fica mais fácil de enfrentar. E aí tem a outra parte em que nós vamos falar um pouquinho também de macroeconomia. Antes nós vamos falar ainda de produção e custos. Alguém fala, mas produção e custos? Vocês vão entender, por exemplo, por que um país ele é mais pobre que o outro, um dos motivos, claro. Por que uma empresa cresce e a outra fica travada? Pela questão dos custos de produção. Então, nós vamos tratar disso aqui, como é que isso funciona, o que é eficiência produtiva e como é que isso influencia a vida de todos nós. Até mesmo quantas horas que eu trabalho por dia ou você que está aí do outro lado trabalha por dia, onde é que isso influencia? E aí nós vamos partir um pouquinho para beliscar questões macroeconômicas também, em que nós vamos tratar daquilo que você fala ali para o seu companheiro, para a sua companheira, eu juro. Então nós vamos falar dos juros. Então nós vamos tratar aqui, por exemplo, dos juros, como é que é o custo do dinheiro no tempo, como é que isso influencia a economia como um todo, o que é um benchmark. Eu já adianto aqui que o benchmark é a comparação de um retorno com outro retorno e como é que a gente usa isso. Descobrir, por exemplo, o que é taxa Selic e por que a taxa Selic interfere tanto na nossa vida. E aí nós vamos estudar aquilo que eu gosto, que você gosta, e ele sempre foge da gente. Nós vamos falar todo mundo corre atrás. Todo mundo corre atrás. É o dinheiro, gente. É o dinheiro, gente. Então nós vamos falar do exatamente. dinheiro, nós vamos contar aqui para vocês alguns segredos do dinheiro. O que é o dinheiro, para que ele serve, como é que esse dinheiro ele circula dentro da economia e qual a importância de fazer com que essa grana, com que esse dinheiro, ele circule a economia como um todo no que nós chamamos de fluxo circular da renda. E aí nós vamos aprender como é que se destrói dinheiro.
Aí alguém fala assim, não, se eu falar para minha esposa como é que se destrói dinheiro, ela me dá aula. Mas não é esse tipo de destruição de dinheiro. Nós vamos falar algo que corrói o dinheiro. Não sei se vai estar sozinho no tema que a gente vai trabalhar ou se vai estar junto com esse tema do dinheiro, quando nós tratarmos da maldita, tá? Da inflação. Nós vamos ver então como é que a inflação, ela come o valor do dinheiro e faz com que o trabalho das pessoas ele valha menos, faz com que A todo o mão esforço invisível. valha menos. Só que essa mão invisível aí nós vamos tratar dela também ao falar de mercado, sobre a interferência do governo na economia, se é bom ter mais, menos governo ou um equilíbrio. Ou seja, nesses episódios dessa primeira temporada, a intenção é passar por diversas casinhas da economia, tratando especificamente de pontos que estão no nosso dia a dia, que estão no nosso cotidiano e que, a partir desse cotidiano, influencia muito mais do que a gente imagina. Então, essa é a proposta trazida para o mapa do dinheiro, mostrando que, se é um mapa então ele deve mostrar caminhos. Então, mostrando quais caminhos que se tem, como é que se descobre tais coisas. Muito bom, Márcio Dourado. Você esclareceu bem os conceitos que a gente vai abordar, o que a gente vai aprofundar. Para você que está nos assistindo, você entendeu a importância da gente entender todos esses aspectos da economia. A economia ela não tem só camadas, né? Como você falou, o mapa do dinheiro, a gente já trouxe esse nome, mapa do dinheiro, para você explorar isso com mais clareza, que o objetivo de um mapa é você ter mais clareza de aonde você pode ir, onde você pode explorar. E a economia ela funciona também como um mapa e uma colmeia, né? Que tudo está ligado, né, Márcio Dourado? Não é só camadas, são tantas vertentes, são tantos pontos que a gente tem que se aprofundar que merece episódios específicos para tratar sobre eles, mas já adianto aqui para vocês que a gente vai trazer aqui para vocês, nessa primeira temporada ainda, a oportunidade de você ter um material para você, material de apoio para você estudar aí, e futuramente teremos outros produtos aí para oferecer para vocês, porque esse é o nosso objetivo. Não só produzir esses episódios compartilhando e discutindo temas e compartilhando conhecimento, mas também, né, oferecer materiais mais profundos para você usar aí na prática, no seu dia a dia, e também ter um material de apoio para você revisar, pesquisar, além, né, de você poder assistir os nossos episódios aí quantas vezes você quiser. Então, se você gostou do que a gente quer fazer, da nossa proposta, do nosso propósito aqui com o MDD, compartilhe esse episódio com outras pessoas, assine aí o nosso sininho ali, se inscreva no nosso canal, comente sobre o que você quer ouvir aqui no episódio, o que você gostaria de aprender, porque isso é muito importante para a gente também. Pegando aqui, Márcio, um gancho a gente falou sobre economia, sobre finanças, eu queria que você trouxesse um exemplo prático sobre a economia no dia a dia das pessoas, algo que você acha que faria diferença a quem está nos ouvindo agora ter esse conhecimento sobre economia. Claro, trazendo aqui essa proposta desse primeiro episódio, ele ser introdutório, da gente trazer essas coisas assim, eu comecei falando aqui, por exemplo, da tomada de decisão ao vir para cá, que a gente toma uma decisão e essa decisão é econômica. Quando as pessoas elas adquirem essa racionalidade do custo-benefício, as pessoas ganham a noção de que nem sempre o melhor é o mais barato e nem sempre o melhor é o mais caro. Então, que as coisas devem ter um equilíbrio. Então, esse equilíbrio que deve ter nas coisas faz parte desse racional econômico. E aqui, então, se juntam alguns outros conceitos, que nós ainda vamos trabalhar, mas que seria importante trazer aqui. Existe uma relação inversa entre procura e preço. Tá? Então, quer dizer o quê? Entre oferta e preço. Toda vez que se tem uma maior oferta,
nós vamos ter um preço menor para as coisas. Toda vez que se tem uma menor oferta, nós vamos ter um preço maior para as coisas. Então, por exemplo, eu estou falando aqui uma coisa que talvez uma dona de casa, e eu adoro, por exemplo, de vez em quando eu participo de reportagens em supermercados com donas de casa, reportagem para televisão e tal, e elas dão aula de economia, só que elas não sabem que é isso. Por exemplo, quando uma dona de casa, mês de dezembro geralmente na região que nós moramos no centro do Brasil, chove muito, entre dezembro e janeiro. Mês de dezembro, o tomate, que custa normalmente, nossa região produz muito tomate, que custa ali, em junho, julho, custa R$ 2,00, R$ 2,50, R$ 3,00. Mês de dezembro custa R$ 12,00, R$ 14,00 o quilo. A dona de casa, o que ela faz? Ela tem uma espécie de um cronograma e ela não compra tomate nessa época ou compra antes, tem umas manhas lá ali de lavar, enxugar e guardar na geladeira para conservar por determinado tempo. Por quê? Porque ela tem uma noção basicamente do que é oferta e demanda. Ela sabe que a oferta, pelo fato do período chuvoso ser difícil de se produzir aquilo, de se produzir o tomate, por exemplo, a oferta está menor, então o preço vai subir, ela vai se precaver, ela vai mudar as suas receitas, ela vai mudar a dieta da família em torno do que em economia nós chamamos de sazonalidade inflacionária produtiva. Quer dizer o quê? Em determinada época, por causa da alta produção, o preço está mais baixo, em outra época o preço vai estar mais alto porque tem menos produção. Isso é a aplicação da economia no dia a dia e que uma dona de casa faz sem perceber, que diversas mães, diversos pais aí que compram todo dia fazem sem perceber. E aí isso serve, por exemplo, para empresas que precisam muitas vezes adquirir matérias-primas. Então, a empresa, quando ela consegue entender os ciclos sazonais da disponibilidade de matérias-primas, da disponibilidade de fretes, da disponibilidade de armazéns, ela consegue, por exemplo, trazer e adquirir matéria-prima em temporadas de grande produção dos seus fornecedores, para que se tenha essa matéria-prima em abundância quando ela estiver em falta no mercado. Isso vai, por exemplo, diferenciar a competitividade dessa empresa perante o seu concorrente, que vai ter que comprar aquela matéria-prima mais cara em outro período. Então, quando as pessoas absorvem esse conhecimento e têm noção do seu ciclo, da cadeia produtiva em que estão, e serve qualquer tipo de cadeia produtiva. Serve, por exemplo, para a pessoa que vai comprar uma geladeira ou um ar-condicionado e ela pensa assim, peraí, a melhor época para comprar ar-condicionado é qual? É quando está frio, porque ninguém está procurando ar-condicionado. Então, esse tipo de raciocínio, quando a pessoa aprende, internaliza e traz para o seu cotidiano, ela vai se dar melhor na vida, ela se dá melhor na empresa em que ela atua, na forma de gastar melhor. Eu não falei em nenhum momento que a pessoa, por exemplo, não compra ar-condicionado, abre a janela que está valendo. De forma alguma, mas planeja a compra do ar-condicionado, compra ar-condicionado no inverno, manda instalar, fica lá bonitinho, que o instalador está disponível no inverno e tal. A hora que chega o verão, você vai lá, aperta o controle, está lá aquele vento gostoso do ar-condicionado que você comprou bem mais barato do que se você tivesse comprado no auge do calor e a pessoa para montar iria cobrar o triplo porque ela tem que limpar milhares de ar-condicionado naquela época. Então isso vale para o tomate, para o ar-condicionado, para o carro, para muita coisa. Isso é economia no nosso dia a dia. Márcio Dourado, o conceito de economia no dia a dia é muito importante adquirir esse conhecimento. Só que nós estamos vivendo numa época que o controle emocional da sociedade está cada vez mais desregulado. E não é só ter o conhecimento sobre a economia, mas também ter controle emocional e sobre os nossos desejos de consumir coisas que às vezes nós nem precisamos, né? Então acho que a gente aprofunda em outros termos da economia, que é a propaganda, que é gatilhos emocionais que a propaganda utiliza o marketing também utiliza para despertar o desejo na sociedade. Então eu acredito assim que ter o conhecimento sobre economia potencializa demais a nossa tomada de decisão,
mas também a gente ter o controle das nossas emoções e não ser fisgado pela enxurrada de informações que o marketing e a propaganda está derramando diariamente na nossa tela, né? É importante o que você coloca aqui, Gederson, e eu falo assim que nós vivemos um tempo ótimo. Nosso tempo ele é maravilhoso e claro que tudo que é maravilhoso tem os seus problemas. Até bem pouco tempo atrás mesmo, a propaganda ela era de massa. Ou seja, você ia lá, até hoje existe ainda essa propaganda, a pessoa vai lá e coloca no outdoor, compre tal coisa. Eventualmente alguém vai passar e vai olhar no outdoor. Hoje em dia, as pessoas cada vez mais não olham para outdoors. As pessoas, me dê licença, as pessoas estão olhando para frente. Geralmente aqui, ó, para algo 40 centímetros do seu nariz. Só que isso tornou a propaganda muito mais direcionada. Isso tornou o marketing, por exemplo, direcionada para se colocar quero que essa propaganda aconteça de tal jeito e aborde pessoas de tal a tal idade com os aparelhos celulares de tais e tais modelos, em que se imagina que uma faixa de renda, localizadas no quadrante X de determinado município, por exemplo. Então, tudo isso fez com que a propaganda ficasse mais direcionada e encantar as pessoas. A propaganda encantasse as pessoas. Personalizada a propaganda, e estruturada para te encantar. Ela é personalizada, experimenta, busca aí, agora dando um recado aqui para a audiência, busca aí algo que você nunca buscou. Busca assim, passagem para a Tailândia. Ou então coloca assim, não busca passagem não, coloca assim, ó, destinos turísticos na Tailândia. Só faz isso aqui, coloca lá no seu buscador, pode ser Google, se você for mais antiguinho um pouquinho, o Yahoo, alguns usam o Bing e tal, então vai lá e pesquisa isso. Depois de algum tempo, você vai ver que começam a te oferecer pacotes para a Tailândia, passagens para a Tailândia, o que fazer na Tailândia, como é que a Tailândia é encantadora, Bangkok, a cidade que não dorme. Então, quer dizer, vai vir esse tipo de coisa. E aí entra uma questão que o Mapa do Dinheiro também busca esclarecer, que não é para a pessoa não consumir, não é nada disso. É para que as pessoas passem a ter uma visão mais consciente do consumo perante a metralhadora de propaganda que a gente tem hoje em dia. Essas propagandas personalizadas, essas propagandas que mexem verdadeiramente. O algoritmo ele é muito sábio em tais coisas, então consegue mexer verdadeiramente no que a gente precisa. Detalhe, se você buscou, por exemplo, isso no computador, depois você pega o seu celular, você está passando stories lá na plataforma, na rede social, tá a Tailândia no celular, mas espera aí, eu não mexi nisso no computador. Então, tudo isso faz parte dessa personalização. Então, também é um dos objetivos do Mapa do Dinheiro, esclarecendo com economia, com finanças, tentar conscientizar as pessoas. Não é que você não deva ir para a Tailândia, mas ir para a Tailândia tem o momento certo, tem o racional certo por trás disso, para que você não vá para lá, não consuma, por exemplo, algo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para ficar devendo e ficar... eu não gosto muito de falar essa palavra, mas ficar escravo de algo que lhe foi imposto, de um consumo que lhe foi imposto. Então, o esclarecimento, esclarecer o que acontece na economia, esclarecer o que acontece, o que está por trás desses gastos, faz parte também de um racional econômico eficiente. É o equilíbrio entre o racional e o emocional. Nunca Isso. teve... Então, assim, fervoroso esse atrito entre o racional e o emocional, porque você que está nos ouvindo aí, compartilhe com a gente alguma situação que você se pegou, né, caindo nessa armadilha de algo que você... Acho que todo mundo já passou por isso, mesmo um professor de economia já passou por isso, né, Márcio Dourado? De vez em quando, sabe, assim, compre três e pague dois. Eu só precisava de um. Isso aconteceu só semana passada, inclusive. Existem esses gatilhos da propaganda que eu acho assim que é algo que é uma luta, acho a luta mais difícil hoje para quem não tem um conhecimento sobre economia, não entende esses conceitos econômicos, que é a realidade de muita gente no Brasil hoje,
dado a como é feita a grade escolar, os conhecimentos de economia e finanças nas escolas. Além disso, essa enxurrada de promoções e marketing o tempo todo no celular, nas redes sociais, onde o algoritmo ele é treinado com a mesma base que os caça-níqueis, essas máquinas de apostas, têm para viciar as pessoas nos jogos, o algoritmo tem para também viciar as pessoas em conteúdos, e no meio desses conteúdos sempre tem ofertas, né? Que é a enxurrada dos influencers também, vendendo alguma coisa disfarçado no meio de algum conteúdo ali, fazendo oferta, fazendo propaganda, te ensinando a consumir alguma coisa, criando esse desejo claro na que pessoa alguma coisa consumir. que ele vende. Alguma coisa ele vende, nada é de graça, né? Se é de graça, você é o produto, né, Márcio Dourado? Então toda vez que tem alguma coisa de graça, o produto é você. E aí tem o Engenheiros do Havaí, uma banda de rock que coroas gostam, né? Tem uma música que ele fala bem interessante, a música se chama A Promessa, e eles falam assim: a propaganda é a arma do negócio e no nosso peito bate um alvo muito fácil. Quer dizer o quê? Aí eles pegam a gente com o coração, aquela questão do consumo. E o próprio capitalismo, nós vamos falar de capitalismo aqui algumas vezes, ele é todo baseado em uma sociedade de consumo. Ou seja, as redes sociais, elas potencializaram isso. Elas potencializaram, por quê? Porque hoje em dia não basta consumir, você tem que consumir, postar e mostrar para o mundo que você está consumindo. Antigamente a pessoa comprava um carro novo para fazer inveja no vizinho, para mostrar para o vizinho: olha vizinho, eu consegui comprar um carro novo. Hoje a pessoa compra um carro novo, posta a foto com um lação em cima e fala: obrigado Deus pela conquista, aqueles que não acreditavam, não sei o quê. Então eu quero dizer assim, então cada vez mais as redes sociais, essa divulgação em massa, tudo isso tem trazido a sociedade para um consumo desenfreado, e essa necessidade dos likes, das pessoas verem que isso está acontecendo, de ver que eu estou viajando. Claro que aí surgem memes, surgem algumas coisas assim. Outro dia eu vi um que eu ri demais. Um camarada pegou uma tampa de vaso sanitário e uma TV e parecia que ele estava numa paisagem maravilhosa de um avião. E assim, eu achei isso uma inteligência fantástica e tal. Mas assim, voltando sobre o consumo, então o consumo ele faz isso com as pessoas e acaba criando algo que o Mapa do Dinheiro quer combater, que é a geração de superendividados. Quer dizer o quê? O Mapa do Dinheiro vai combater os endividados? De forma alguma. O Mapa do Dinheiro não vai combater os endividados. Isso é uma decisão pessoal de você que está nos assistindo. Ele vai combater o endividamento, mostrar para as pessoas que é possível ter e que é possível ser sem se endividar, sem se tornar um dos milhões de brasileiros que estão com o nome sujo e excluídos da sociedade de consumo. O conhecimento ele liberta, ele é o primeiro passo, né, Márcio Dourado? Então o nosso objetivo com o MDD, com o Mapa de Dinheiro, é levar para vocês conhecimento para vocês entenderem o contexto, as leis do mercado, como isso afeta a sua vida. Mas o ponto crucial é assim, o que você fazer com o conhecimento que você vai adquirir. Então, a partir do momento que você tem consciência de como a economia funciona, como as finanças funcionam para você tomar melhores decisões, cabe a você também controlar as suas emoções para tomar melhores decisões. Entender também o contexto do momento que nós estamos vivendo, desses algoritmos, dessa enxurrada de marketing e propaganda, para você não cair nessas armadilhas e talvez com esse conhecimento usar isso ao seu favor. Se você tem um negócio, você é empreendedor, você é funcionário também, que você tem que usar esses recursos para você escalar, né, o seu nível de ganho aí, que a gente vai abordar em outro tema aqui, né, Márcio Dourado? Mas para a gente aprofundar um pouco mais, como a gente falou que ia falar sobre economia e finanças, vamos entrar agora no mundo das finanças. O conceito econômico a gente já trouxe aqui para todos que estão nos acompanhando, mas as finanças, Márcio Dourado, o que é o conceito de finanças? Finanças é a ciência, a arte e o ofício de se administrar fundos. Então, administrar dinheiros. Então, quando você administra dinheiro, porque economia você administra outras coisas, economia você administra tempo, economia você administra recurso que não, outros recursos que não são monetários. Algo que você, teoricamente, não controla, seria a economia assim? você administra qualquer coisa que pode ser escassa.
digamos assim. Nós ainda vamos tratar de escassez ao longo dos temas aqui. Agora, finanças, especificamente, é a administração do dinheiro, é a administração de recursos financeiros. E aí essas finanças, então, elas se desdobram em finanças empresariais, que são as finanças relacionadas ao capital necessário para que uma empresa ela tenha condições de produzir e de exercer seu propósito. Isso são finanças. Aí você tem o capital de longo prazo, que são os investimentos. Por exemplo, para esse estúdio aqui nesse momento, o capital de longo prazo é todo equipamento de gravação, essa mesa, tudo isso aqui é um capital de longo prazo. Só que não adianta nada ter toda essa estrutura aqui, por exemplo, se não tem energia elétrica, que a conta vem todo mês. Se não tem o aluguel do ponto, que deve vir todo mês, ou o funcionário da recepção. Esse também é um outro capital, que é o capital de giro, ou seja, o capital circulante líquido. Então, nas empresas, esse é o tipo de finanças. E nós temos também as finanças familiares. As finanças familiares são as finanças das pessoas, finanças pessoais, e essas finanças pessoais, elas se configuram como os numerários necessários ou os numerários utilizados no dia a dia e no cotidiano das diferentes pessoas. Então, se eu passar ali na rua agora e parar 100 pessoas, essas 100 pessoas vão ter hábitos financeiros diferentes, vão ter formas diferentes de guardar dinheiro, formas diferentes de ganhar dinheiro, formas diferentes de gastar esse dinheiro. Então, tudo isso faz parte de uma ciência chamada finanças pessoais. Então, às vezes, nós chegamos nos 3 pilares principais das finanças pessoais, que é ganhar, gastar e guardar? Sim, ganhar, gastar e guardar. Só que quando você ganha com sabedoria, você gasta com racionalidade econômica e você consegue guardar, você está maximizando a utilidade dessas finanças. E por último, nós temos outras finanças que nós só vamos beliscar ela aqui ao longo do mapa do dinheiro, que são as finanças públicas. Então, as finanças públicas, me apresentando, como a gente está se apresentando aqui ao longo de tudo isso, eu também sou servidor público concursado há 18 anos. Eu estou só falando essas datas antigas, está aparecendo aqui, o pessoal já deve estar me colocando aqui já aposentado, infelizmente não. Tá? E então, nós vamos tratar também, assim, de vez em quando, das finanças públicas, em que nós vamos mostrar por que, por exemplo, o governo ele ter finanças públicas equilibradas, por que isso é importante para mim, um cidadão, para você que está aí do outro lado, outro cidadão, para uma empresa, por exemplo. Então, também existe esse outro lado das finanças. Então, são esses 3 principais pontos que se estudam em finanças. No mapa do dinheiro, nós vamos abordar, sobretudo, as finanças pessoais, mas sempre trazendo alguns insights, sempre trazendo algumas coisas para finanças governamentais ou finanças públicas e para finanças empresariais. Afinal de contas, os nossos conceitos, eles são amplos e eles são extremamente aplicáveis em diferentes contextos. Finanças é o ponto principal, eu acho, para as pessoas que têm recurso escasso, é entender para ela começar a ter melhores escolhas e também aumentar os seus ganhos, né? Então, partindo para finanças, você acha que, sim, a gente entrando em finanças, o ponto principal é a gestão financeira para qualquer pessoa sair de uma corrida dos ratos, teoricamente, que a gente diz? Sim, corrida dos ratos, né? Nossa, toda vez que alguém fala isso, me pega tanto. Eu lembro de um videozinho da internet, eu tenho ficado muito tempo na internet, né? Tô demonstrando isso. Que mostrava, assim, os ratos correndo, os ratos no metrô, e aquela correria, aquela coisa, e sempre parecendo, no fim das contas, aquele ratinho que fica naquela roda, que corre, corre e não sai do lugar. Então, o controle financeiro, o equilíbrio financeiro e a boa gestão financeira faz com que a pessoa saia dessa corrida dos ratos. Nós vamos ter um episódio aqui em que nós vamos falar do que o Albert Einstein afirmou que era a força mais poderosa do universo, que era os juros compostos. O juro é algo que, eu já vou dar spoiler aqui, tá bom? O juro é o custo do dinheiro no tempo.
Significa o quê? Tudo que você aluga, você paga. Então, peraí, se eu alugo um carro, eu pago a diária do carro. Se eu alugo um apartamento, eu pago a diária do apartamento, ou do quarto de hotel, ou a mensalidade do apartamento, né, o aluguel mensal e tal. Então, toda vez que se pega dinheiro emprestado, se paga um custo por esse dinheiro. Só que quando a pessoa ela tem as finanças bem controladas, ela de alguma maneira ela vai ter dinheiro para emprestar. Então nós vamos mostrar aqui, por exemplo, quando você coloca dinheiro no banco, quando você coloca dinheiro numa aplicação, investe em uma empresa, você está compra títulos, você está emprestando esse dinheiro. E aí você consegue colocar a força mais poderosa do universo, que são os juros compostos, a seu favor. Agora, quando a pessoa está ao contrário, ela está pegando dinheiro emprestado, ela está endividada, ela está de uma maneira que ela gasta mais do que ganha. Então, ela está com a força mais poderosa do universo contra ela. Então, dando mais spoilers aqui, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como é que uma dívida de R$ 1.000 pode, em um prazo de 5 anos, superar R$ 1 milhão. E muito simples. Eu conheço gente que pegou um cartão de crédito no ano de 2020 e em 2024 estava devendo R$ 1 milhão. Claro que fez um acordo lá e tal, dos 1.000 e pouquinho que ela devia, ela pagou 3.000, acertou, teve um abatimento e tal. Mas imagina só a mentalidade de uma pessoa dessa. Imagina como é que uma pessoa dessa bate o cabeção no travesseiro para dormir pensando, estou devendo R$ 1.200.000. Então, quando se trata de finanças pessoais, quando se trata de gestão financeira, trata-se também de saúde mental, trata-se também da pessoa estar bem consigo mesmo. Esse é o ponto principal do MDD aqui, trazer qualidade de vida para as pessoas, porque você ter conhecimento em finanças, em economia, o dinheiro ele está em tudo, a economia está em tudo, o dinheiro está em tudo. Então, você entender esses conceitos e como aplicar isso na sua vida, te dá mais paz, te dá mais qualidade de vida, te dá mais tranquilidade para você tomar melhores decisões. E não tem muito segredo, né, Márcio Dourado? Porque o equilíbrio das finanças é ganhar, gastar e guardar. E se você não consegue guardar, já tem um ponto negativo, porque você está gastando tudo que você ganha. Isso. Só que tem gente que gasta mais do que ganha. E tem saídas para isso aí. E tem saídas para isso aí, que é o que a gente vai mostrar aqui para as pessoas, né? Então, eu acho que o ponto é, se a pessoa está gastando mais do que ganha, o foco dela é entender como era ela cortar isso imediatamente, né? Para eliminar as dívidas, que é a realidade de muitos brasileiros hoje. Por não ter uma educação financeira, a gente tem muita gente no vermelho, atolada em dívidas, que estão sendo reféns dos seus desejos e das suas emoções e comprando milhares de coisas que às vezes não precisa, mas a gente também tem nesse momento um vilão aí que são as apostas esportivas e esses joguinhos também que estão drenando muito dinheiro econômico e que inclusive pode tirar, se eu não me engano, desse ano, quase 0,5% do PIB no Brasil. Né? Também será objeto aqui das nossas falas aqui, dos episódios ao longo da primeira temporada do Mapa do Dinheiro, armadilhas. Então, questões relacionadas a risco e retorno. Então, dando mais spoilers aqui, nós vamos explicar em detalhes em alguns episódios que sempre nós vamos ter uma relação diretamente proporcional entre retorno e risco. Ou seja, há determinadas coisas que não compensa, porque o risco ele é tão alto que a pessoa vai entrando naquilo ali e vai perdendo o seu numerário, por exemplo, aposta, jogo de felinos que tem por aí, determinadas questões ali relacionadas a dinheiro fácil ali, cripto, barão das criptomoedas, faraó do Bitcoin, diversos golpes, diversas coisas que acontecem. Então nós vamos mostrar aqui claramente que não é que é difícil você equilibrar as finanças.
não é difícil, mas também não é fácil como muita gente vende, que é simplesmente pega aqui, compra esse curso, faz tal coisa que você vai ficar rico. Então, nós vamos demonstrar ao longo dos episódios do Mapa do Dinheiro É simples, mas que existem, não é fácil. isso, existem caminhos para isso e existem no meio desses caminhos diversas armadilhas para sequestrar o pouco dinheiro que as pessoas já têm na ilusão de se ganhar dinheiro fácil, onde entram golpes financeiros, onde entram apostas esportivas, ilusões em determinados jogos e vamos mostrar o mal que isso faz para a economia e para a sociedade como um todo, e especialmente para o mal individual que faz para as pessoas. Você que está nos ouvindo, que está acompanhando esse episódio, comenta aí pra gente sobre tudo que você ouviu aqui, o que mais você gostaria de ouvir no próximo episódio, sobre o que você gostaria de ouvir no próximo episódio, sobre esses temas que a gente disse que vai abordar aqui. Será que a gente se aprofundar em finanças pessoais aí, nessas armadilhas, em conceitos econômicos, custo de oportunidade, escassez? Comenta aí pra gente entender o que vocês mais querem aprender nessas ordens dos fatores. E pensando também na importância do conhecimento e da educação financeira para o Brasil, para a sociedade, Márcio Dourado, o que você enxerga, assim, qual o nível de relevância que você enxerga da educação financeira para o nosso país? Eu acho que ela é essencial. Eu tenho alguma crítica ao currículo nacional da educação básica já tem algum tempo. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, não têm uma cultura de desenvolver a racionalidade financeira para as pessoas. Então, as pessoas, chega lá o menino de 17 para 18 anos ali, uma criança quase terminando o ensino. Claro, a gente fala que é criança, mas já está namorando, já está acessando rede social, já está no mundo. Só que ela não tem nenhum conhecimento, por exemplo, sobre o que é juro, custo do dinheiro. Não tem nenhum conhecimento sobre o que são finanças, sobre o que é guardar dinheiro para o futuro, sobre o que é empreender. E as modernidades relacionadas, por exemplo, à questão do dinheiro eletrônico, que é ótimo, não estou criticando isso, mas isso tem trazido uma geração de pessoas que não sabem a origem do dinheiro, que o dinheiro é fruto do trabalho. Então, por exemplo, pensa que o dinheiro é algo eletrônico que vem de um Pix, que vem de uma transferência, que você vai lá, aperta alguns botões no caixa eletrônico e tem o Pix impresso, né, que é a cédula, por exemplo. Então, a ausência da educação financeira no currículo da educação básica do Brasil, ensino fundamental, ensino médio, ela tem trazido aí essa geração de endividados. Aí o indivíduo vai lá, faz 18 anos, ele ganha um CPF, né? Então, CPF do maior de idade, claro. Hoje já se tira CPF na certidão de nascimento. Uhum. Só que com 18 anos, ele tem um nome para poder sujar. Com 19, ele está com o nome sujo, devendo. E aí você come o quê? Se come o quê? Se come toda a perspectiva desse jovem. Então, o futuro do país acaba comprometido pela ausência de perspectiva de uma jovem geração endividada. A gente está vivendo um momento complexo aí em relação à educação financeira, ao avanço das tecnologias, da mão de obra, a questão também da preparação das pessoas para o mercado de trabalho com o avanço de cargos que estão sendo criados e cargos também que estão sendo ocupados por automações e inteligência artificial. Então, assim, eu acredito que nunca foi tão necessário a gente falar sobre educação financeira, sobre custo de oportunidade, sobre educação econômica também, não só financeira. E esse foi um dos principais pontos que me trouxe a iniciar esse projeto aqui e junto com você a gente discutir aqui, trazer outras pessoas, né, buscar formas de levar e condensar isso da melhor maneira para quem está nos ouvindo. Mas qual que é a sua perspectiva, Márcio Dourado, em relação aos desafios econômicos que nós estamos vivendo para o futuro? A minha profissão, ela exige que eu seja esperançoso. Então, a minha perspectiva é de esperança.
o que que acontece? Nós temos diversas coisas atrapalhando e tal. Eu não sou muito religioso, confesso, mas eu sempre falo, tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Explico isso. Apesar de tudo que a gente tem vivido, nós temos algumas saídas que podem ser utilizadas. Por exemplo, o canal Mapa do Dinheiro. Ele é um dos muitos canais que oferecem, claro que aqui tem todo um diferencial, tem todo um produto junto e tal, mas ele é um dos canais que fazem isso. Então, quer dizer, a internet, ela é horrível porque ela traz aquela coisa do consumo e tudo. A internet, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela traz o esclarecimento, ela possibilita, por exemplo, que esse conteúdo aqui, ele chegue no rincão mais isolado do pior cantinho, digamos assim, onde as pessoas não têm informações financeiras. Então, a minha perspectiva, ela é positiva, que a partir de uma revolução, eu acredito na revolução, mas não é nada aquela coisa utópica, a revolução das pessoas contra as máquinas, isso não vai acontecer, mas eu acredito na revolução do conhecimento, e o conhecimento ele tem esse poder de libertar. Então, a minha perspectiva é uma perspectiva de esperança, que as novas gerações elas têm que adquirir conhecimento, buscar esse conhecimento com novos métodos de se ensinar, novos canais de comunicação e, a partir disso, tentar reverter essa chave. O buraco está grande, mas nem tudo está perdido. Eu acredito nisso também. Eu tenho uma visão otimista para o futuro e tem um propósito e um objetivo bem claro e definido para levar isso para as pessoas, ajudar as pessoas a ter esse conhecimento, enxergar as oportunidades que elas podem ter. E a educação financeira eu acho que é o primeiro ponto, porque se a pessoa gasta mais do que ela ganha, ela tem que primeiro corrigir isso aí, para depois você ter a possibilidade de ter uma qualidade de vida maior, com uma liberdade financeira um pouco melhor. O ponto é o quê? Tentar ganhar mais dinheiro. Depois que você começar a ganhar mais dinheiro, você tem que conseguir investir esse dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Na realidade hoje brasileira, em vista da realidade americana, o número de pessoas que investem na Bolsa de Valores é discrepante demais, né? Nos Estados Unidos são cerca de 60% da população, num país que tem 315, 320 milhões de habitantes. No Brasil, um país com 210 milhões de habitantes, são 3 milhões de pessoas, se não me engano. Dá um pouquinho mais, dá 2,5% da população. Então, como que as pessoas vão ter liberdade financeira se você não adquirir conhecimento e entender que se você não precisa ser empreendedor, que empreendedor é um bom caminho para você começar a ganhar dinheiro e não ser refém do seu salário. Mas você pode trabalhar, ter o seu salário, mas pegar esse capital e colocar esse dinheiro para trabalhar para você, tendo participações nas empresas. Você não precisa montar uma empresa, mas você pode ter rendimento dessa empresa tendo participação nela. Você pode ser sócio da empresa que você mais admira. Eu gosto muito daquela empresa que produz celular que tem uma maçã. Você tem dinheiro sobrando? Seja acionista dela. Exatamente, né, Márcio? Então, assim, a pessoa tem que entender que ela precisa ter esse conhecimento para explorar essas oportunidades, senão ela será refém da sua mão de obra. Trabalha de manhã para poder jantar e se não trabalhar não tem janta. Exatamente, pessoal. Então, assim, esse é o nosso objetivo aqui, trazer essas informações, abrir a sua cabeça de certa forma para as oportunidades que estão vindo aí. A gente vai trazer oportunidades, a gente vai trazer temas, vai trazer convidados para conversar aqui com a gente. A gente vai ouvir vocês nos comentários aí, logo mais teremos um canal para a gente se comunicar também. Temos muitas novidades aí para lançar para vocês, mas nessa primeira temporada a gente vai discutir sobre temas específicos, os temas que vocês acharem mais relevantes e que a gente enxerga como mais relevante também, né, Márcio? Para essa primeira temporada, e esperamos a interação de vocês e que vocês compartilhem esse conteúdo, que vocês comentem, interagem com a gente, porque isso é importante para a gente atingir o nosso objetivo com o nosso canal. Então, Márcio, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo também aí. Claro. Eu queria falar com a audiência, que ela já começa. Parabéns por você estar aqui.
Parabéns por ter escolhido o Mapa do Dinheiro. Siga esse canal porque muita coisa boa vem por aí. Já adianto que nós estamos preparando aí livros, estamos preparando material fantástico. E aqui, hoje, a gente tratou de uma série de temas que podem entrar nessa primeira temporada. Fui bem claro que nós não tratamos desse tema na ordem que eles vão entrar, até porque isso vai depender da forma como vocês receberem esse conteúdo. Então, por tudo que você viu aqui agora, que tal se você me falar o que você quer ver? Que tal se você trouxer aqui para o canal Mapa do Dinheiro o que seria interessante da gente discutir aqui? Talvez assim, qual assunto que você acha que deveria ser abordado, com qual ótica, o que está lhe afligindo que tem relação com dinheiro, com economia, com finanças. Nós estamos aqui para atender a esse público e, assim, a ordem mesmo de tudo aquilo que a gente colocou pode ser colocada por vocês. Então, seja muito bem-vindo e continue aqui nesse canal, porque aqui você vai ser muito feliz em relação ao aprendizado de economia, finanças e cuidar do seu dinheirinho. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu recado. E deixo para vocês o meu recado também. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui por vocês, para levar para vocês tudo que a gente acredita que possa fazer diferença na vida de vocês. Então, agradeço o seu tempo por ter participado do nosso primeiro episódio aqui, por estar com a gente, nos acompanhando nesse primeiro episódio, e espero vocês nos próximos episódios, tá bom? Porque o Mapa do Dinheiro só está começando.